Bom dia, paz do Senhor Jesus a todas vocês, minhas irmãs, tudo bem? Estamos aqui reunidas para mais um devocional em nome de Jesus, darmos continuidade, nesse processo ao qual nós estamos vivendo. E, gente, antes de mais nada, antes de começar o nosso devocional e de vermos o que o Senhor tem para nos falar no dia de hoje, eu quero desejar a poderosa, gloriosa presença do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, os seus filhos, toda a sua família, em nome de Jesus. O Espírito Santo que tem poder de curar, libertar, salvar, restaurar, transformar, que ele habite todos os dias das vossas vidas, sobre vocês e sobre o lar de vocês, em nome de Jesus, amém? Então, vamos para o nosso devocional. O Senhor vai falar grandemente conosco nessa manhã. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nos ensinar nesse dia que se inicia. Então, vamos lá? Vamos lá. O título desse devocional de hoje é: esse deserto não é o fim, é um novo começo. O versículo-chave é: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Está em Salmos 30, versículo 5. E o devocional começa assim: quando Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista, retirou-se a um lugar deserto para viver a dor do luto e ter um momento a sós. Isso é necessário, isso é vital. Contudo, esse recolhimento foi breve, movido por compaixão. Ele voltou à missão entre as pessoas, curando enfermos e servindo multidões. Sua dor foi acolhida, mas não o paralisou. E assim o Pai nos convida a abraçar nossas aflições, sem permitir que elas impeçam nossa vocação. Enquanto permanecemos fixos na própria agonia, ela se amplia e nos cega para o sofrimento alheio. Ao voltarmos o olhar para o próximo, também somos curados no processo. Aprendi isso, coração. Se Deus lhe deu uma missão, vá até o fim. Vá mesmo com poucos recursos, porque esses poucos pães e peixes serão suficientes. Vá mesmo sentindo essa dor. Nas mãos certas, ela se transformará em suprimento e cura para muitos. Hoje é o dia de sair da caverna. O tempo de esconderijo termina aqui. Assim como fez Jesus, é hora de sair do deserto e continuar caminhando. A sua dor pode ser real, mas ela não pode definir quem você é. Pode sentir dor, mas essa dor não pode aprisioná-la. Hoje é um bom dia para sair do deserto. Exatamente como você está, no meio do caminho, o propósito será revelado. A palavra de hoje é uma palavra forte, pontual. Então aqui tá falando, que esse deserto não é o fim, que ele é um novo começo, que os desertos nas nossas vidas, eles não são o fim, Os desertos nas nossas vidas são recomeços, são novos começos que nós estamos começando a viver, Tá tudo bem você passar por um momento de aflição, tá tudo bem você passar por um momento de luta, Mas o que é importante? É importante que seja algo breve, que contudo esses momentos sejam breves na minha vida e na sua vida. Que nós não permitamos com que os dias maus, os desertos, os vales e as tempestades nos paralisem, nos aprisionem, Não, é importante que a gente não fique presa, que nós não fiquemos presas nessas situações, presas nesses sentimentos. Vocês entendem?
O Senhor, Ele não quer que eu e você ficamos presas nesses sentimentos, porque muitas das vezes, quantas de nós estamos vivendo dias maus, situações não favoráveis, sabe, desertos e vales, e quantas estão aprisionadas dentro dessas situações, estão aprisionadas dentro desses sentimentos, quantas estão aprisionadas, quantas estão ali paralisadas dentro dessas situações, quantas não conseguem de fato se libertar, sair desse aprisionamento que elas estão, quantas delas, né? Isso é real, muitas pessoas, quando se veem numa situação de aprisionamento, numa situação assim de luta, de dificuldade, numa situação contrária, adversa, quantas pessoas acabam ficando presas nessas situações, acabam ficando ali retidas nesses sentimentos, vivenciando essas lutas, esses vales, esses sentimentos todos os dias. A palavra aqui do Senhor nessa manhã é para que a gente não se prenda a elas. Nós podemos viver esse momento, né? Um momento de uma breve reflexão, uma breve tristeza, mas nós temos que sair dessa situação e prosseguir. Nós temos que andar. Vocês entendem? Não podemos ficar paralisadas dentro daquilo que está adverso nas nossas vidas. Não podemos ficar paralisadas. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. Nós temos que seguir. Nós temos que ir adiante. Diante da situação adversa, nós temos que prosseguir. Crendo naquele que nos chamou, naquele que nos escolheu, crendo naquele que está nos moldando, nos capacitando, crendo naquele que está nos transformando, nos lapidando, em nome de Jesus, não podemos ficar paradas vivenciando o dia mau. Temos que seguir em fé, em esperança, continuarmos a nossa caminhada, porque o Deus que está nos céus é o Deus que cuida de mim e que cuida de você. Se Deus lhe deu uma missão, vá até o fim. Vai até o fim. Não deixe nada nem ninguém te paralisar. Não deixe situação alguma te paralisar. Prossiga, olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Olhando para o alvo que é o céu. É a promessa. É aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Vá mesmo com poucos recursos. Esses poucos pães e peixes serão suficientes. É o que a gente está falando. Nada pode te paralisar, nada pode te abalar. Ainda com pouco, vai. Porque Deus é aquele que te coloca sobre o muito. Vá mesmo sentindo essa dor. Nas mãos certas, ela será transformada em suprimento e cura para muitos. Mesmo que você não esteja bem, que esteja passando por uma situação tão terrível, de repente uma dificuldade financeira, de repente você esteja vivendo um tempo de ansiedade, um tempo de profunda tristeza, vá mesmo assim em nome de Jesus. Nas mãos certas, que são as mãos do Senhor, Ele transformará toda essa situação, como diz aqui, em cura para muitos, né? Então, quer dizer, o que a gente passa sempre é testemunho. O que nós passamos sempre é testemunho da parte do Senhor. Sempre vai ser um testemunho para a gente contar lá na frente, talvez para um irmão que esteja passando por isso, uma pessoa necessitada de ouvir aquilo. Então, sempre será um testemunho, sempre se lembrem disso. Toda situação contrária e adversa que eu e você passemos, sempre será um testemunho lá na frente. Para o nosso próximo, para os nossos irmãos, em nome de Jesus, sempre será um testemunho. Hoje é dia de sair da caverna, o tempo do esconderijo termina aqui.
Então esse tempo, talvez que você possa estar vivendo, esse tempo de ficar presa no problema, a sua mente presa naquele problema, fixada naquele problema, a sua vida presa naquele problema, não só a sua mente, mas a sua vida, você não anda mais, você não faz mais nada, sabe? A sua vida muitas das vezes pode estar 24 horas girando em torno daquele problema, girando em torno daquela situação. Então hoje isso acaba, porque hoje o Senhor, Ele está ensinando a mim e a você a aprendermos a descansar e a enxergarmos o recomeço no meio do deserto, a enxergarmos o recomeço no meio da prova, da luta, da adversidade, do dia mau, do tempo ruim. O Senhor está nos ensinando que há um novo começo, né? Em tudo isso. Tudo que eu e você passamos, como eu disse, nessas situações, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado, é para que a gente venha evoluir, é para que a gente venha ter testemunho, é para que a gente venha, como eu sempre tenho falado, falar de Deus, né? Mas não de ouvir somente os outros falar, mas de você ter tido essas experiências de andar com Ele, de viver com Ele, né? De vivenciar milagres, de vivenciar, sabe, crescimento espiritual. É isso que o Senhor quer nessa manhã. Ele quer nos ensinar um crescimento espiritual. Ele quer que a partir de hoje você enxergue essa adversidade que você está passando como uma porta para um recomeço, não para um fim, não para a aflição, para a tristeza, para a vergonha, a humilhação, seja lá o que for. Mas Ele quer que eu e você nessa manhã olhemos as aflições como um novo começo para as nossas vidas, a oportunidade de fazermos diferente, a oportunidade de olharmos diferente em nome de Jesus e crescermos. Amém? Palavra poderosa nessa manhã. E a gente vai para o segundo devocional, que é: o descanso não é um lugar, o descanso é uma pessoa que se chama Jesus. Vamos lá? O versículo chave. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo certo faremos a escolha. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Eu li errado, eu falei escolha, mas é a colheita, né? Então, no tempo certo, nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? O bem que nós plantamos, nós colhemos no tempo certo do Senhor, no tempo oportuno do Pai, a gente colhe. E aqui começa: se você não desistir, se não retroceder e se não paralisar e se resistir ao processo, então alcançará todas as promessas já reservadas para você. Olha que palavra! Elas guardam seu amadurecimento e sua prontidão para se manifestarem. Quem nunca pensou em desistir? Às vezes o peso da espera cansa, o silêncio de Deus parece ensurdecedor e a estrada fica tão longa que dá vontade de parar. Você também está cansada? Cansada de esperar, de lutar, de acreditar? Eu sei, eu já estive nesse lugar. Nesse lugar onde o cansaço não é físico, ele está na alma, mas hoje quero lembrar a você, o cansaço não é um convite para desistir, é um convite para descansar. E o descanso não é um lugar, o descanso é uma pessoa e é Jesus Cristo. Aprende isso, coração. É nesse lugar de descanso em Jesus que somos renovadas. É nessa presença que o desânimo vira coragem e a fraqueza vira força. E o desespero se transforma em esperança. Hoje, se você estiver à beira de desistir, faça uma pausa. Corra para Ele. Descanse em seus braços. O Abba a renovará. O Pai a fortalecerá e seguir adiante será uma bênção. Acredite, o tempo certo chegará. Apenas permaneça e não desistas. As promessas estão logo à frente. Que palavra linda, já recebi em nome de Jesus essa palavra. Já comecei recebendo essa palavra. Que palavra de ânimo o Senhor está descendo dos céus nessa manhã para as nossas vidas, né? Então, o descanso ele não é um lugar. O descanso ele é uma pessoa e é Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar o descanso que nós precisamos. Só Ele pode tornar
o jugo suave e o fardo leve, como diz na sua palavra, né? Quantas vezes nós levamos um jugo pesado, né? Um jugo tão forte, um fardo tão pesado, meu Deus do céu, sobre as nossas vidas, sobre as nossas costas, né? E o Senhor, Ele é o nosso descanso. E nós esquecemos muitas das vezes que há um descanso para toda essa situação, há um descanso para tudo isso, há um descanso verdadeiro e é Jesus Cristo, né? E nós não podemos desistir, nem retroceder, nem paralisar. Nós temos que persistir, é o que a gente tem falado. Nós temos que resistir o processo, em nome de Jesus, porque aquele que resiste, ele alcança. A palavra não fala? Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Então temos que resistir, firmes e fortes, em nome de Jesus, mulheres. Temos que ser mulheres resilientes, firmes e fortes, resistimos, não pararmos, não paralisarmos, em nome de Jesus, porque as nossas promessas estão ali na frente. Aquilo que Ele te prometeu, as promessas que Ele tem para a tua vida, elas vão se cumprir, elas estão a um passo nosso, um passo tão pequeno. Então nós precisamos resistir em nome de Jesus. Assim nós alcançaremos todas as promessas que estão reservadas para nós. E elas aguardam o seu amadurecimento e a sua prontidão para se manifestarem. E a gente já falou sobre posicionamento, enquanto o posicionamento ele é importante nas nossas vidas. O quanto é importante nós nos posicionarmos, o quanto é importante nós decidirmos por vencer, por mudar, por ser uma nova mulher, sabe? Por se levantar e se posicionar da maneira certa como Deus quer. Nos posicionarmos acreditando verdadeiramente no Deus que nós servimos. Eu vou me posicionar, eu decido por acreditar nesse Deus, eu decido por continuar vivendo, eu decido por viver uma novidade de vida com Deus, eu me permito viver tudo isso, eu me permito viver coisas novas, sabe? É o posicionamento que muda tudo nas nossas vidas. O posicionamento, ele muda tudo. O Senhor, ele já está com os ouvidos inclinados para nos ouvir, com os seus braços estendidos para nos ajudar. Seus braços fortes estão aí, ó, prontos para ajudar a mim e a você. Só que Ele espera um posicionamento da nossa parte. Ele espera que nós venhamos entender tudo e que nós venhamos nos posicionar da maneira correta. Quando há posicionamento, há milagre. Quando há posicionamento, conseguimos alcançar o inalcançável. O posicionamento, ele é fé. E a fé é a chave que abre a porta do milagre, do impossível, da transformação, da restauração, da cura, da libertação, da mudança. Se você está cansada no dia de hoje, esse é o convite que eu quero te fazer juntamente ao nosso Deus, para que você venha descansar nele, em nome de Jesus. Eu sei que muitas das vezes é tão difícil a gente verdadeiramente descansar nele, é tão difícil a gente desapegar do problema e da situação, é tão difícil, não é fácil. Ainda mais que nós sabemos que em meio a tudo isso ainda há uma guerra espiritual. O inimigo, ele ainda quer, no meio de tudo isso, que nós fiquemos mesmo dessa forma, agarrados ao problema, agarrados à situação, e que a gente não venha de fato aprender a descansar em Deus. Mas em nome de Jesus, esse é o convite que eu quero juntamente com o nosso Deus te deixar no dia de hoje. Descanse no Senhor, lute, peça ajuda para o Senhor, para que você venha se desvencilhar de qualquer situação que você possa estar vivendo e que você venha aprender a descansar nele. Fala para o Senhor na tua oração que você quer descansar nele. Senhor, eu não quero mais ficar levando esse fardo, esse jugo, eu quero descansar no Senhor, eu quero aprender a descansar em Ti, eu quero viver esse descanso e essa paz que é minha por direito.
Em Jesus nós somos renovadas. Jesus está pronto para te renovar, mulher. É o que ele vem fazendo em todas essas páginas. Ele vem nos ajudando. Cada página que a gente lê, cada devocional, em cada dia, o Senhor, ele está nos renovando. Porque a partir do momento que você começou a ler esse devocional junto comigo, ouvir esse devocional, a partir do momento que você decidiu por acompanhar esse devocional, você já se posicionou. Você já se posicionou porque você já quer fazer algo diferente. Você já começou a fazer algo diferente para o Senhor, né? E temos que seguir todos os dias nos posicionando. Todos os dias nos posicionando. Todos os dias ouvindo de Deus. Todos os dias aprendendo de Deus aquilo que Ele quer nos falar, que Ele quer nos ensinar, né? E temos que seguir nos posicionando e nos livrando, nos libertando, deixando as sujeiras e os pesos que nos acompanhavam outrora para trás, sabe? Tem que deixar eles irem caindo. É isso que o Senhor quer da nossa vida, né? Aqui também fala, né? É nessa presença que o desânimo ele vira coragem e a fraqueza vira força. E o desespero se transforma em esperança. Quando nós descobrimos essa chave de acesso em Jesus, quando nós verdadeiramente descobrimos quem é Jesus na nossa vida e quem nós somos para Jesus, quando nós descobrimos quem é o nosso Pai e o poder que Ele tem sobrenatural nas nossas vidas, a partir do momento que nós nos posicionamos e decidimos, em nome de Jesus, por servi-lo, por andar no seu caminho, na sua vontade, na lei, na sua justiça, tudo se torna novo. Aquilo que era tristeza se transforma em alegria, desesperança se transforma em esperança, como aqui está falando, né? O desânimo em coragem, a fraqueza em força. O Senhor, ele se revela de uma forma tão poderosa, conforme aos poucos a gente vai entrando na de Deus. Conforme aos poucos a gente vai se rendendo, a gente vai mergulhando, a gente vai acessando cada vez mais lugares mais profundos com Deus. Ele vai liberando também sobre as nossas vidas coisas sobrenaturais. Ele vai nos mudando, transformando, ele vai nos enxertando fé, força, renovo em nome de Jesus. E é o que o Senhor quer fazer nesse dia. Ele quer enxertar na minha e na sua vida renovo. Ele quer enxertar mais fé. Ele quer enxertar esperança. Ele quer trazer transformação de mente e de coração em nome de Jesus. Então nessa manhã se permita, em nome de Jesus, descansar nele. Confia nele, entrega o teu caminho a ele e ele tudo fará. Um beijo, Deus abençoe. E que essas palavras elas tenham falado grandemente ao seu coração, à sua alma, ao teu espírito. Em nome de Jesus. E que você possa colocar em prática para a glória do nome do Senhor. Um grande beijo e até o próximo.